eu já estou gravando. Pronto. Sendo gravado agora. Apareceu É. aqui. E depois, Ramon, eu te mando o link dessa live. Tá? É, Não? ou o link ou até o Interessante. próprio vídeo pelo WeTransfer. Aí eu te mando e você baixa lá. Fica como Pode, o pode registro ser. da tua participação, hein? E os Beleza. alunos também. Essa é a vantagem, né, de poder gravar. A gente pode sempre relembrar. É. Nesse Porque momento de como é... pandemia é o que a gente tem feito. A gente costuma dar aula, a aula de forma online, né? E, e depois a gente disponibiliza o link para os alunos, para que ele possa rever a qualquer instante. É o que nós temos para hoje com essa pandemia, né? Sim. Como é Fazer que o vocês estão quê? se virando em obra com relação a isso? Uma obra de estrada tem muita gente, apesar de ser bem espalhado, mas Olha, não... Nosso caso aqui não parou nada, não. as proteções aí, a segurança, afastamento, a proximidade, medida de Já, temperatura, essas coisas. Eu sei já que fica obra é tudo... negócio meio É... Tu quer a resposta verdadeira, então tá igual o que eu politicamente imaginava. correta? Politicamente correta ou tu quer a verdade? Fica Eu já todo conheço como. mundo... Eu estou só provocando, porque eu já conheço como Tá. a gente é de obra e de estrada, então. Não, é... Eu acho que Muito, das. muito Do sol, se- né? O vírus não suporta esse calor. Por falar nisso, você me lembrou uma situação, rapaz. Teve uma obra que eu fiz lá na África, era uns 100 quilômetros de rodovia. Era implantação. Só Uhum. que lá era clima de altitude, era 1.450 metros acima do nível do mar. Então, era muito calor e de madrugada muito frio. Sim. E a obra como é muito cedo, então a gente acordava com uns 4 graus Meio. e quando dava Depois. media 1 hora, meu irmão, era quase 50. Tá louco. Os Ai, ai. patrolistas, os patrolistas encarregados de campo ficavam doidos, porque a água evaporava com uma facilidade muito grande, ele precisava manter aquela umidade. Aham. No Brasil, eles já sabiam a manha, né? O tratamento que eles davam ali da quantidade de água com o tipo de solo, né? Aqueles caras são muito experientes, pega com a mão, Claro. Já, amassa, já só, conhece o resultado. só no Só que o olho, né? regime lá era diferente nessa obra. O regime eles apanhavam muito no início para aprender que eles precisavam botar muita água para o que Claro. fosse evaporado não ser a água do chegar para a umidade da umidade ótima, né? Chegar na umidade ótima, sim. Faz sentido. Mas apanharam. Nós apanhamos, né? Todos nós. Sim. É Outra aqui. língua, enfim. Ramon, Imagina. Tá. tá na Fale, hora Vitor. aí. Então, bom, pessoal, a gente estava com uma conversa paralela aí, é porque um trecheiro, quando encontra outro trecheiro, só faz essas coisas, mesmo. Então, pessoal, boa noite aí, sejam bem-vindos. Vamos receber com muito cuidado o nosso querido Ramon. Eu também estou conhecendo por esses dias em que eu tive a iniciativa de entrar em contato com ele, porque ele tem postado vídeos da área e é um apaixonado como eu nesse ramo. A gente percebe pelas palavras, pelo que ele vem postando. Então, Ramon, em meu nome e o nome da universidade, a gente quer agradecer a você pela aceitação. Faça com que você chegou aqui ao nosso convite. Você não mediu nenhum esforço, você de pronto, você já disse, vou, estou aí. Então, seja bem recebido aqui na nossa instituição. E nesse corpo técnico, nós estamos com 22 pessoas, mas com certeza vai chegar mais até alguns minutos atrás. Tem muita gente chegando no trabalho do estádio. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado por você ter aceitado. Espero que esse contato seja o primeiro de tantos outros, né? Que a gente possa fazer. É mais um. Quando a gente começa assim bem, a chance de terminar melhor é grande. Então, seja bem-vindo à nossa instituição, colega de trecho, como eu, e fique à vontade para você fazer a explanação. O tema que nós vamos abordar foi o que eu
conversei com o Ramon, o pessoal que está assistindo aí, que existe um método novo que já tem andamento já faz alguns anos. As universidades ainda ensinam o método, que é o ensaio lá pelo método, além dos materiais, o CBR, que é onde a formulazinha, o ábaco, está em função deles. Isso é um método que já tem muitos anos atrás, que foi trazido aí pelo engenheiro Murilo, não é isso, Ramon? Isso, engenheiro Murilo. Antigo Muito bom. DNR, extinto DNR, que hoje é DENIT, e de acordo com os técnicos, como o Ramon e os técnicos do DENIT e outros órgãos competentes, está se buscando melhorar e levar a nossa vida, melhorar o dimensionamento para levar a nossa vida útil do pavimento mais à frente, para que a gente possa fazer manutenções mais tardias e economizar dinheiro, coisa que no momento do nosso país está com uma grande dificuldade, aliás, o mundo inteiro. Então foi nesse espírito de trazer o que é que está vindo de novo aí, porque as universidades precisam se adaptar. Então Ramon vai falar sobre esse método, por que ele está aí, ele vai mostrar algumas boas características, o porquê. Ele vai falar se esse nosso método ele vai sair definitivamente, ou como é que é esse cronograma de saída, ou se ele um exclui completamente o outro, e como é que está isso no Brasil. Enfim, ele vai fazer um apanhado geral aí, para colocar a gente a par. E muitos dos alunos, Ramon, vão sair da Uhum. universidade e esse dimensionamento antigo ainda vai estar presente. Então Pois é é. preciso que eles saibam que existe, está existindo isso, que isso não é de brincadeira, está existindo, e se Ah, não, não não é. esse ano que vai entrar em 2021, talvez em 2022 ele emplaque aí, a depender do que vai dar, o Covid vai dizer aí da nossa realidade. Uhum. Então, Ramon, fique à vontade para você falar o que você quiser com a sua experiência no tema e traga para a gente que a gente está com sede de beber esse seu conhecimento aí. Tá Fique à bom. vontade. Primeiramente, obrigado, André, obrigado pelo convite, é um prazer, é uma satisfação estar aqui contigo e com o pessoal aí, com os teus alunos, o pessoal da Unifax, cumprimentar a todos aí, nessa, apesar de a gente não estar pessoalmente, né, mas o meu cumprimento a todos aí, espero que vocês aproveitem esta palestra. Eu acho que o André já fez muito bem a introdução, né? Falou um pouco já do método. E eu vou fazer um apanhado geral aí, onde nós estamos no método de dimensionamento hoje, para onde que nós estamos indo, por que que nós estamos indo para o método Medina, um prognóstico do que pode acontecer aí nos próximos anos, e também para quem está se formando ou está na área, por que que deve se atualizar o mais rápido possível, né? A gente sempre tem a gente sempre tende a procrastinar, né? A deixar para fazer depois. E o profissional aí que sair na frente, eu acredito que tem uma grande vantagem, porque justamente por isso, né? Muita gente deixa para depois, deixa para a última hora. Mas beleza, eu preparei aqui Ramon, uma apresentaçãozinha. Oi. deixa-me só fazer uma vírgulazinha. Pessoal, vamos deixar o professor Ramon fazer toda a apresentação dele e vamos deixar as perguntas que podem ocorrer lá para o final. Porém, nós Uhum. temos um chat aí, e à medida que o professor Ramon for avançando, vocês vão fazendo pergunta no chat, que aí eu vou colecionando aqui. E quando chegar na hora oportuna, lá no final, o que o tempo permitir, a gente vai indagando o Ramon aí, vamos espremer ele aí até onde ele vai dar esse caldo aí. Eu vou respondendo o que eu souber, né? Assim, à medida que eu souber, eu vou respondendo, sem Vai saber problema. responder, eu não tenho dúvida. Boa sorte aí, vamos lá, na apresentação. Valeu. Deixa eu botar aqui, compartilhar, né? Com Compartilhar a aquela setinha tela. da direita, compartilhar aplicativo ou tela, Acho que e aí foi. você tem algumas formas, pronto, que você já acabou de fazer. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, né? O título da apresentação vai ser mais ou menos o que a gente vai seguir no tema, né? Por que estamos indo para o método Medina? Eu dividi aqui a apresentação só para a gente entender um pouco mais, né? Do que é a estrutura do pavimento, o que é um pavimento, o carregamento,
o dimensionamento e os ensaios, né? Os novos ensaios, no caso, que o método Medina, a proposta do método Medina traz para a nossa área, né? Para os engenheiros rodoviários, para quem trabalha com rodovias, certo? Bom, então, só para a gente fazer se situar, né? O que é um pavimento? É uma estrutura de múltiplas camadas destinadas a resistir aos esforços, né? Os esforços oriundos do tráfego. Como qualquer obra, né? Como qualquer obra civil, como qualquer estrutura que a gente vai dimensionar, nós temos que ter a qualidade dos materiais, né? Os ensaios, o desempenho mecânico dos materiais e o carregamento. E o pavimento, né, a estrutura no pavimento não é diferente. Só que, diferentemente da construção civil, por exemplo, na pavimentação nós trabalhamos com cargas transientes, ou seja, né, existe a passagem de um veículo, ou seja, eu tenho uma passagem da carga. Ela está o tempo inteiro passando lá na minha estrutura do pavimento, e aí existe uma diferença aí quando a gente vai fazer os ensaios de desempenho dos materiais. Por isso que os nossos ensaios de desempenho dos materiais, que nós vamos ver lá na frente, a gente trata eles com cargas dinâmicas. Então a gente realiza os ensaios com cargas dinâmicas, ou seja, a gente aplica uma carga e retira a carga, descansa o material, né? Aplica outra carga, descansa, aplica outra carga, descansa. Então, basicamente, todos os ensaios de desempenho dos nossos materiais que são inseridos na estrutura do pavimento são ensaiados através das cargas através de ensaios, né, dinâmicos. Por quê? Para tentar simular justamente essa condição que nós temos das cargas transientes, certo? Bom, qual é a função do pavimento, né? Além de resistir aos esforços verticais, horizontais, né, produzidos pelo tráfego, é dar condição de rolamento, coloquei aqui até conforto e segurança, né? Então eu não quero só ter um pavimento que seja que ele não rompa, né? Que ele não entre em colapso. Eu quero também que ele dê condição de rolamento, conforto e segurança para os usuários. Nós temos basicamente dois tipos de pavimentos: os pavimentos ditos flexíveis e os pavimentos ditos pavimento rígido. Qual é a diferença entre esses dois tipos de pavimento? É a sua distribuição das cargas. Já o desenho aqui mostra para vocês, por exemplo, o pavimento flexível, como o próprio nome já diz, ele vai sofrer uma deflexão, né? Deixa eu só pegar aqui meu caderno aqui só para mostrar. Tem um caderno aqui, ó. Ele vai sofrer uma deflexão, uma flexão e vai retornar, né? Ou seja, ele é mais flexível, né? E isso faz com que eu tenha uma distribuição das cargas maior nas camadas inferiores, certo? Diferentemente de um pavimento dito como rígido, como por exemplo, são os pavimentos com placas de concreto cimento Portland. Ele é muito rígido em relação às demais camadas e assim toda a placa acaba absorvendo todas as tensões oriundas do tráfego. Então, por isso que ele tem uma baixa flexão, né? Esse pavimento rígido tem uma baixa flexão mínima, né? Quase imperceptível, claro, mínima, e onde todas as tensões elas ficam concentradas na placa. Então, ela não chega às camadas inferiores. No método Medina, ou no método do DNR, né, esse que nós estamos saindo do método do CBR indo para o método Medina, nós tratamos dos pavimentos flexíveis. Então, nada tem a ver com pavimento rígido. O pavimento rígido ele é feito por outro dimensionamento, por outra metodologia. Nós vamos trabalhar com os pavimentos flexíveis, né, que são os concretos asfálticos. Aqui do lado só uma figura mostrando como é que funciona a distribuição das tensões oriundas do tráfego. Então, na superfície aqui, no revestimento asfáltico, nós temos a maior carga concentrada, né? A maior amplitude de carga, e aos poucos que nós vamos nos afastando do ponto de análise, né, do carregamento, né, essa carga ela vai diminuindo a magnitude, né, ela vai diminuindo, entretanto ela vai aumentando a área, né?
em que ela se distribui. Isso aqui, a distribuição, aqui a magnitude, ela vai diminuindo aqui a sua magnitude da sua tensão, certo? Então nós vamos tratar dos pavimentos flexíveis, como falei ali, dos concretos asfálticos. O que é um concreto asfáltico, né? É a mistura de agregados britados, agregados pétreos, né? Mais o ligante asfáltico, derivado do petróleo. Nós fizemos a mistura, nós temos esse material que é o concreto asfáltico. E o concreto asfáltico, ele herda as propriedades do ligante asfáltico. O que o ligante é? O ligante asfáltico, né, como a principal propriedade dele, ele é um material termoviscoelástico, ou seja, sensível à temperatura, ou seja, quando eu estou com altas temperaturas, ele tem uma baixa viscosidade, né? Quando tem altas temperaturas, a viscosidade dele baixa. E também ele depende da velocidade do carregamento, da frequência. Então ele muda um pouco as suas características por causa de certas condições, como temperatura e velocidade do carregamento. Aqui só uma foto ilustrando a vibroacabadora, né? A compactação por pneus. Então nós vamos falar, né? Lembrando que nós vamos falar, o método Medina vai falar sobre pavimentos flexíveis. O método Medina também aborda a parte de materiais estabilizados na sua base, como a base de brita graduada tratada com cimento, a BGTC, como o solo cimento e o CCR, aí na base, né? Seria como os pavimentos semi-rígidos, né? Que teriam essa parte mais rígida da base, junto com o material flexível, né? O concreto asfáltico. Bom, então para a gente dimensionar a estrutura de um pavimento, nós vamos ter o que? O carregamento. Né? Temos que ter a carga. E como eu falei anteriormente, a carga no meio rodoviário, para o nosso dimensionamento, é o tráfego, né? A passagem dos veículos. Como é que a gente faz, né, para ter um número, para ter um carregamento? Nós vamos fazer o quê? Transformar todos os eixos que passam lá na nossa rodovia num eixo padrão rodoviário de 8,2 toneladas. Esse aqui, ó, eixo simples de rodas duplas. O que é feito? Nós vamos pegar toda a contagem de tráfego, vamos estimar o período de projeto, quantos veículos vão passar lá na nossa rodovia. Então faz todo um estudo de tráfego, contagem origem-destino, taxa de crescimento, uma série de cálculos para a gente ter um número de passagem de veículos e depois nós pegamos esses diferentes tipos de eixo e transformamos tudo nesse eixo padrão rodoviário. Beleza? Não vou entrar no mérito, é só para vocês, para quem não sabe, ter uma base, para quem já sabe, dar uma relembrada, né? Então nós vamos transformar todos esses eixos no eixo padrão rodoviário. Por quê? Porque eu preciso do número N, o famoso número N, que é o quê? Que é com ele que eu vou calcular as espessuras do pavimento, vou fazer todo o meu cálculo, todo o meu dimensionamento. É o nosso carregamento. O que é o número N? É o número de solicitações desse eixo padrão rodoviário, eixo simples de roda simples, certo? Então, quando vocês escutam lá, por exemplo, o N deu de 10 na 6 na minha rodovia. Eu vou dimensionar uma rodovia e ela tem um N de 10 na 6. O que significa isso? Significa que durante a vida útil de projeto estabelecida, né, que varia de 10 a 20 anos, vão passar lá, né, na minha rodovia 1 milhão de vezes esse eixo padrão rodoviário, ou seja, 10 na 6, né, 10 elevado na sexta potência, eu vou ter 1 milhão de eixos passando lá na minha rodovia durante a minha vida útil de projeto. Outro conceito importante é o fator de veículo, faz parte do cálculo do número N. Eu só trouxe aqui para vocês entenderem o que acontece. Como eu estou transformando para esse eixo padrão rodoviário, né? Por exemplo, um caminhão 3C, que é esse caminhão aqui, que ele tem um eixo de rodas duplas e um eixo simples de rodas simples, eu não tenho um eixo padrão aqui rodoviário, eu tenho que transformar.
E como é que a gente transforma? Através de ábacos, né? Através de nós temos fórmulas aí que foram determinadas através das pistas experimentais do corpo do exército americano, tá? Não vou entrar no mérito também, mas o que significa isso? A passagem de um caminhão 3C na minha rodovia é equivalente à passagem de 8,83 vezes o eixo padrão rodoviário. Ou seja, o dano que um caminhãozinho desse aqui, 3C, faz lá na minha rodovia é equivalente ao dano de 8,83 vezes passando o eixo padrão rodoviário de 8,2 toneladas. Beleza. Feita essa pequena, né, e rápida introdução, vamos falar então do dimensionamento mesmo, propriamente dito, e voltar, né, para o nosso título da apresentação, né, por que nós estamos indo para o software, para o método Medina, né, que tem um software Medina para nos auxiliar também. Primeiramente, nós queremos dimensionar a estrutura do pavimento, né? O que é dimensionar a estrutura do pavimento? É determinar as espessuras das minhas camadas do pavimento. Para quê? Porque eu quero evitar as principais patologias que acontecem nos nossos pavimentos hoje no Brasil, que são deformação permanente e o dano por fadiga, o trincamento por fadiga, a porcentagem de área trincada. Então, basicamente, é para isso que nós dimensionamos um pavimento. Para quê? Para que a gente não tenha esses dois tipos principais de patologias. Claro, nós temos outras patologias que é decorrente de outras situações, mas na hora do dimensionamento mesmo, propriamente dito, de determinar as espessuras das camadas, nós queremos nos livrar dessas duas patologias. Beleza, o que eu botei aqui? Ó? Determinar as pessoas da camada de cada levando em consideração a característica. Sim, o que é o dimensionamento, né? Determinar as espessuras das camadas, levando em consideração a característica do material, né? O desempenho do meu material frente aos ensaios que eu vou mostrar lá para vocês na frente, e também em função, claro, do tráfego previsto, né? Do nosso número N, da carga. Então, eu vou ter a carga, vou ter o carregamento, vou ter o desempenho do meu material, eu vou conseguir determinar a espessura que eu preciso para essas duas condições de ruptura aqui, deformação permanente e fadiga. Beleza. O que eu botei aqui? Vida útil curta se comparado a obras civis. Sim, geralmente o nosso horizonte de projeto de um dimensionamento, ele varia de 10 ou 20 anos, né? Que a gente dimensiona uma estrutura do pavimento, de um pavimento flexível. Geralmente aí de 10 a 20 anos de vida útil. E nós temos dois grandes grupos aí de métodos de dimensionamento, tá? São os métodos empíricos, tá? E é onde está hoje, né, o nosso método do CBR, o método aí que o engenheiro Murilo Lopes de Souza trouxe, adaptou e se transformou aí no nosso método, no método brasileiro, o método do DNR. E nós temos os métodos, o outro grande grupo, os métodos mecanísticos e empíricos, né? Que aí está aqui, por exemplo, né, o método americano e também o nosso método Medina, aí para onde nós estamos indo. Assim, e, né, grande diferença aí de o que significa métodos empíricos, métodos mecanísticos empíricos, né? O método empírico é resultante do banco de dados, né, de observações, e leva em conta geralmente só um tipo, leva em conta somente um tipo de ruptura, de critério de ruptura. Vou mostrar para vocês mais na frente ali qual é o critério de ruptura do método do CBR, né? Já os métodos mecanístico e empírico são os cálculos das tensões e deformações a partir desse meu conhecimento que eu vou ter do desempenho dos materiais através dos ensaios dinâmicos, né? Eu vou mostrar ali para vocês mais no final. Então, eu vou ter essa condição de esses parâmetros de deformabilidade do material e vou conseguir calcular as tensões e as deformações, e aí eu vou ter como
calcular aí a espessura que eu preciso da minha estrutura do pavimento. Por que ele é dito mecanístico e empírico? Mecanístico, essa parte mecânica da parte das tensões, deformações, deslocamentos. E quando a gente diz empírico, é porque ele também tem uma observação. A gente também foi feito pistas experimentais, né, que nós temos que fazer uma calagem, né, como se fosse o fator campo laboratório. Porque no laboratório, nós temos as condições de contorno todo a nosso favor, né? Então, não é exatamente o que acontece em campo, não é exatamente o que está lá no laboratório. Por isso que nós temos que ter essa calagem, ter esse fator do campo laboratório, laboratório campo. E para isso, né, foram feitas pistas experimentais para justamente conseguir fazer esse ajuste. Por isso que esses métodos são ditos mecanísticos e empíricos. Não são propriamente mecanísticos, só porque tem uma parte aí empírica de observação do que aconteceu realmente, do que acontece em campo. Beleza. Vamos falar um pouquinho do método do DNR, bem pouco, para a gente entender o porquê, né, todo esse esforço da área acadêmica, porque todo esse esforço dos profissionais em ir para o método Medina, em estar aí há anos já desenvolvendo o método Medina, o software Medina. Primeira coisa para a gente deixar bem claro aqui, né? Deixar bem claro aqui para vocês, de forma alguma, quando a gente está falando algo sobre o método do DNR, é denegrindo a imagem do método do DNR. É um método que foi de grande sucesso aí para a gente, pavimentou quase todas as rodovias brasileiras, só que para o que ele é previsto, ele funcionou muito bem. O que acontece é que foram surgindo novas patologias no pavimento em que o método não consegue absorver, ele não tem esse critério de ruptura. Então, ele não tem como prever essas patologias decorrentes do grande aumento do número do tráfego, principalmente. Então, ele não vai conseguir absorver toda essa mudança. E por isso ele acabou ficando obsoleto, né? Não é a questão que ele é um método ruim. Não, para a época, né? Olha só, ele é de 1962, vindo de dois métodos americanos de 1962, então para a época é um método genial até, né? Tá? Então, ele é referente a dois métodos americanos, 1962, a versão brasileira fortemente adaptada pelo engenheiro Murilo, é o método empírico, método do CBR, e aqui tá, que eu queria falar para vocês, né? Ele leva como critério de ruptura o afundamento da trilha de roda ou apenas a ruptura por cisalhamento. O que esse método do DNR faz? E nós temos o CBR do subleito, né? Que é um ensaio que vai verificar a resistência à penetração de um pistão, tá? E comparar com uma resistência de uma brita padronizada, por isso que ele sai em porcentagem, né? Quando a gente escuta, o meu CBR deu de 8%. O que isso significa? Ele tem 8% da resistência da penetração de uma brita padronizada, por isso que ele está em porcentagem, né? Certo? Mas voltando, então nós vamos ter o CBR do subleito, e aí nós vamos fazer uma correlação empírica entre o CBR e a tensão máxima de cisalhamento desse material, e aí nós vamos ter uma espessura de camadas, né, espessuras, para deixar essas tensões essas tensões vindas do tráfego longe desse meu subleito. Então, de acordo com o CBR, de acordo com o N, eu tenho uma altura para proteger esse material mais frágil do nosso pavimento, que seria o subleito, né? É por isso que a gente diz que ele tem apenas um critério de ruptura e ainda é um critério empírico, é uma correlação empírica entre o valor do CBR e a tensão máxima cisalhante. Não inclui novas técnicas e também uma das grandes desvantagens dele, ele não considera a qualidade das misturas asfálticas. Hoje a gente sabe que nós temos uma infinidade de misturas asfálticas, de ligantes, né, modificados, que melhoram as propriedades do concreto asfáltico, das misturas asfálticas, frente, deformação permanente, desgaste, fadiga. Então, tudo isso
toda essa qualidade dos concretos asfálticos, esse método do DNR não consegue levar em consideração. Por isso, todo o esforço aí da área para a gente avançar e ir para o método Medina, um método que vai conseguir verificar a qualidade de cada mistura asfáltica que a gente utilizar no nosso dimensionamento. Só relembrando aqui, né, esse é o método do DNR, olha só, nós vamos ter um ábaco, o André até falou anteriormente, nós temos o N, ó, nós vamos ter o ISC, o Índice de Suporte Califórnia, né, o CBR, vamos bater do subleito, bate aqui, traz aqui a espessura em centímetros que eu tenho que ter, afastar, né? Nada mais é do que isso. É uma espessura que eu tenho que afastar em relação ao meu subleito. Aí eu tenho o coeficiente K, que é o coeficiente estrutural. Então, de acordo com o tipo de material, eu consigo ter um coeficiente estrutural, eu reduzo um pouco essa camada, faço todo o cálculo. E aqui, ó, importante aqui que eu queria dizer, né? Olha como a espessura do revestimento asfáltico no método do DNR está em função só do número N e não leva em consideração o tipo de concreto asfáltico. Então, ó, eu tenho um N de 10 na 7 até 5 vezes 10 na 7, eu tenho que usar 10 centímetros de espessura e ponto final. Não interessa o desempenho do concreto asfáltico, se é ligante modificado, se não é. Então, eu fico muito engessado. E eu também não consigo justificar, né, perante aos órgãos de controle, por exemplo, por que eu estaria usando aqui um concreto asfáltico modificado com ligante borracha, ou com SBS, um Raima, tá? Então, a gente fica muito preso, muito engessado. Beleza, aqui, né, usar as fórmulas aqui para a gente calcular pelo método DNR, né, que leva aqui, nós temos o subleito, a subbase, a base, o revestimento, leva em consideração o CBR e o N, só um resuminho, né. Método excelente para a técnica da época, né, deixando bem claro isso, né. Mas e hoje, o que mudou? Já falei um pouco para vocês, mas o tráfego mudou completamente. Nós temos um volume de tráfego muito excessivo e o que começou a acontecer nas nossas rodovias é principalmente as trincas por fadiga, né? Vocês estão vendo aí, quem anda aí de carro vê muito aí, nós temos muitas trincas, o couro de jacaré. Então o que acontece, né? O nosso revestimento asfáltico ele vai sendo solicitado, então nós vamos tendo aquela flexão, flexão, flexão. Chega uma hora que ele trinca por fadiga, as trincas principalmente de baixo para cima, e aí surge esse couro de jacaré, né? Essas famosas trincas, em função dessa ruptura por fadiga. E essa ruptura por fadiga, como eu falei para vocês ali anteriormente, o método do DNR não consegue prever. Ele só analisa a tensão máxima cisalhante do subleito, né? Então ele não consegue levar em consideração isso que está acontecendo nas nossas rodovias, essa patologia grave que está acontecendo nas nossas rodovias. Por isso o esforço aí da gente tentar dimensionar os pavimentos utilizando um critério que seja condizente agora com o que está acontecendo, né? Que mais, né? O passado, o presente, aqui eu coloquei aumento do conhecimento nas caracterização dos materiais. Então, melhoramos os nossos ensaios de desempenho. Aí eu já tenho condição, então, de fazer essas análises mecanístico-empírico, né? Através dos ensaios dinâmicos. A introdução da mecânica do pavimento no Brasil, melhora dos processos construtivos e principalmente aí a vinda de muitos ligantes asfálticos modificados, né? A melhora grande aí dos nossos materiais asfálticos. Beleza. Antes de entrar no software Medina, no método Medina, né? Só para vocês entenderem a parte mecanística e onde a gente geralmente verifica as tensões e as deformações. Antes do método Medina, os projetistas também utilizavam, lançavam mão de um método mecanístico empírico, só que não, né? Não era o método Medina. Se fazia essas análises através de programas computacionais, se aplicava aí um fator campo laboratório do Salomão Pinto, 10 na 4, e isso significava, né,
na curva de fadiga correspondente a 20% da área trincada em campo. Tá? Já vou mostrar um pouco melhor. Eu sei que fica... Só para a gente ter um aparato geral do que está acontecendo, pessoal. Eu sei que fica, às vezes, pode ser quem não tenha muito embasamento, fica um pouco confuso. Mas, o que eu quero mostrar aqui? É onde a gente analisa as tensões e as deformações. Tá? Aqui, geralmente, né? Claro que no Medina, o Medina não vai analisar só aqui na face inferior do revestimento, ele analisa também no topo. Mas aqui, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Ó, eu vou analisar deflexão no topo do meu revestimento, tá? É aqui a deflexão no topo do meu revestimento, até para eu ter o controle através da viga Bankman lá em campo, ou do FWD. Eu vou analisar a deformação de tração na face inferior do revestimento, porque, como eu falei para vocês, né? Eu vou ter a passagem do tráfego, né, transiente, o meu material que tem coesão. Qual é o material que tem coesão? É o concreto asfáltico. Ele vai flexionar, né, e retornar. Flexionar e retornar. Ou seja, ele trabalha como se fosse uma viga. Né? Então eu tenho tensão, deformação, né, na face inferior da minha viga, do meu revestimento, como se fosse uma viga. Tenho tração na face inferior. E essa tração repetida várias vezes, várias, vai levar à fadiga o material e aí ele vai trincar de baixo para cima. Pode trincar de cima para baixo? Pode, mas a principal dela, né? A principal patologia vem de baixo para cima e aí eu vou ter essa ruptura por fadiga. Por isso que a gente analisa a deformação de tração na face inferior do revestimento asfáltico. Também analisamos a tensão vertical no topo do subleito, tá? Para quê? Para ver também a ruptura por cisalhamento. Lembra que eu falei que o método do CBR verifica de forma empírica isso daqui, né? Essa tensão vertical no topo do subleito. Aqui nós temos a condição de verificar mesmo através do programa da análise do programa computacional. Beleza, só um parênteses, né? Bom, vamos entrar aqui no método Medina, começar. Eu já falei demais. Vamos lá. Então, o que é o método Medina? É um novo método. Aqui estou no ar-condicionado, deixa eu desligar aqui porque já secou o ar. Chega. Tá, vamos falar do método Medina, então. É um novo método, então, de dimensionamento dos pavimentos flexíveis do Brasil. Foi um trabalho árduo aí de diversas universidades espalhadas pelo Brasil, junto com o DENIT, né, o IPR, junto com a COP e junto com o CEMPES da Petrobras, o Centro de Pesquisa da Petrobras. Então, eles formaram a rede temática do asfalto, né, com várias universidades. Então, foi feita uma parceria entre o DENIT e a COP do Rio de Janeiro para desenvolver esse novo método. Então, através de pistas experimentais realizadas, espalhadas aí por diversas universidades do Brasil. Por que hoje, né, até explicar, né, por que hoje eu venho falando do método Medina? Eu fiz o meu mestrado e o doutorado lá na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC, em Florianópolis, e ela é uma das universidades aí que fez parte aí dessa rede de universidades. Então, de alguma forma, eu estava sempre próximo aí do método Medina e desde o começo eu peguei essa fase aí de desenvolvimento do método e do software. Por isso que hoje eu estou aí, sou um dos divulgadores aí do método. Né? O método não tem nada a ver. Às vezes tem gente que confunde, acha que por a gente dar um curso, né, sobre o método, o pessoal confunde e acha que nós desenvolvemos o método. Não tem nada a ver. O método o método é dos engenheiros, é nosso, né? É do corpo técnico. Tanto é que está até disponível lá o software Medina no site do DENIT já. Beleza. Então, o método leva o nome, né, em homenagem ao professor Jacques de Medina, o grande precursor aí da mecânica do pavimento no Brasil. Ele faleceu esse ano, em janeiro desse ano, se não me engano.
E o método leva o nome dele, né? O professor Jacques de Medina, o professor da COP do Rio de Janeiro. Tem um livro só da mecânica dos pavimentos aqui, ó, falando da mecânica dos pavimentos, todos os ensaios, tudo. É um livro de quase 700 páginas, junto com a professora Laura, Maria Goretti da Mota, a professora Laura, que está aqui, né? Também faz parte aqui, a coordenadora da COP. Beleza, só para vocês entenderem um pouco do histórico do Medina. O método de dimensionamento nacional, mecanístico empírico, tem como critério de ruptura afundamento de trilha de roda e a fadiga. Estão vendo aqui? Então, fadiga, ó, aparece aqui a fadiga. Então, nós vamos ter condições de dimensionar a estrutura do nosso pavimento, levando em consideração a fadiga dos materiais, né? Dos materiais, qual que tem fadiga é o que tem coesão, né? No caso aqui, o concreto asfáltico. Então, é um método que tem como critério as respostas estruturais do pavimento, exatamente aqui como eu falei, só que, claro, ele vai analisar em outros pontos também, não vamos entrar no mérito agora, certo? E ele insere novos conceitos, novos ensaios. Por quê? Porque nós precisamos dos ensaios de desempenho para saber a qualidade do material, né? Então não tem como dimensionar. Então, assim, é um método que vem trazer, né? É uma grande mudança de paradigma para a gente parar de fazer dimensionamento em 10 minutos, né? Porque o método antigo do DNR, se a gente quiser, tem o CBR, tu calcula ali em 10 minutos, tu tem as espessuras do pavimento. Aqui, né, a gente foi ganhando conhecimento, mudando um pouco a cabeça dos engenheiros, e a gente foi percebendo que o dimensionamento é uma das partes mais importantes da estrutura, né, do projeto rodoviário. Então, o dimensionamento está sendo levado mais a sério, porque nada adianta tu fazer uma drenagem perfeita, um projeto geométrico lindo, curvas perfeitas e raios e tudo certinho, projeto de sinalização, coisa mais linda do mundo, e aí tu vai lá, dimensiona o pavimento, dimensiona a espessura, era para dar 15, dá 7, não dá 6 meses, está tudo trincado. Acabou o teu pavimento, acabou a alegria, né? Acabou o sono. Então, aos poucos, os profissionais da área, e principalmente, né, vocês aí que estão entrando no mercado de trabalho, que vão ser a nova geração aí da pavimentação, já estão entrando com uma consciência um pouco mais preocupados, né, com a vida útil do pavimento. Nossos pavimentos aí dimensionados, que tem um N muito elevado, não estão durando nem 2 anos. Era para durar 10, em 2 anos estão tudo quebrado, estão tudo fadigado, já tem que ter alguma intervenção. Beleza, então nós temos inseridos os conceitos de modo de resiliência, fadiga e deformação permanente nos nossos ensaios. O software Medina, já falei para vocês, está ali no site aqui do DENIT, do IPR, tá? Só baixar, qualquer um pode baixar, é gratuito, tá? Ele é bem intuitivo, é bem fácil de mexer no software. A grande diferença são os ensaios, né? São todos os conceitos que estão por trás aí do método Medina. Ele foi desenvolvido na tese de doutorado do Felipe Franco, em 2007, tá? E ele é um pacote, na verdade, de 3 softwares. É o software Medina, para fazer o dimensionamento das camadas novas do pavimento. O AMC, que é um programa de análise elástica de múltiplas camadas. É o AMC que faz todos esses cálculos aqui, ó, que eu falei para vocês, tá? E o Medina usa o que o AMC forneceu para calcular a porcentagem de área trincada e aí determinar as espessuras do pavimento. E o Beck Medina está relacionado com a restauração do pavimento. O método Medina também traz a proposta de restauração, de reforço da estrutura do pavimento. E aí o Beck Medina ele ajuda na parte das bacias de deformação, retroanálise. Não tem tempo da gente entrar nisso, né? Beleza, eu acho que é isso. Seguimos. Certo. Então, como é que é aqui o fluxograma? Fiz só um fluxograma aqui como é que opera o software Medina, o método Medina, né? Nós vamos ter
o ensaio, os ensaios nos materiais que nós vamos utilizar nas camadas, ou seja, aqui, módulo de resiliência do concreto asfáltico, módulo de resiliência dos solos granulares, dos solos finos, através do equipamento triaxial. Nós vamos levar esses ensaios, né, esses modelos que saem dos nossos ensaios para o software Medina. Ele vai calcular as tensões, as deformações, os deslocamentos, né? E aí ele vai já direto jogar para a curva de fadiga do nosso revestimento asfáltico. Na curva de fadiga do revestimento asfáltico é que sai o número de solicitações previstas que eu vou ter no meu revestimento, na minha estrutura que eu dimensionei, e aí eu vou comparar com aquele N. Lembra aquele N que nós calculamos lá no começo, que eu falei? O N que vai passar na minha rodovia? Eu comparo com aquele N que eu vou ter. Claro, utilizando um fator campo laboratório que veio da tese do Fritz. Aí, aqui está o segredo, né? Esse fator campo laboratório veio das diversas pistas experimentais aí, que estavam aí no Rio de Janeiro, né? Então, tiveram pistas experimentais no Rio de Janeiro, e aí o Fritz compilou todos esses resultados, fez esse fator campo laboratório, que nos dá, que compara, né, o N admissível, que a gente teve através de todo esse fluxograma e do desempenho dos nossos materiais, ele transforma numa porcentagem de área trincada. Depois isso foi aferido depois com as pistas experimentais espalhadas pelo Brasil, que eu falei anteriormente, nas universidades federais. Certo? Vamos lá. Então, esses aqui são os programas. Nós temos o Medina, aqui o AMC e aqui o Beck Medina. Está vendo aqui a bacia de deformação retroanalisada. Aí nós temos um módulo de resiliência, isso aqui para a parte de restauração. Bom, feito esse apanhado geral aí, vamos falar um pouquinho dos ensaios, dos novos ensaios, que quem quiser ir para a área tem que saber bem esses ensaios. Então, nós temos o módulo de resiliência para o concreto asfáltico e para os solos e os materiais granulares e os solos, né, solos finos, os argilosos. Então, o módulo de resiliência ele vai estar em função. O que acontece, né? O que é o módulo de resiliência? Primeiramente, né? O módulo de resiliência é tensão aplicada sobre deformação. Esse é um ensaio cíclico, como eu falei para vocês anteriormente, eu estou tentando simular o que acontece em campo. Então, eu tenho aplicações de carga de 0,1 segundo e um descanso de 0,9. Aplico 0,1 segundo, descansa 0,9. Aplica 0,1 segundo, descansa 0,9. Aí eu vou pegar essa tensão que eu apliquei, vou dividir pela deformação recuperável do meu corpo de prova. Então ele vai deformar e recuperar, deformar e recuperar. Eu quero essa deformação recuperável, né, essa deformação resiliente, e aí eu vou ter um módulo de resiliência que é tensão sobre deformação recuperável. Só que nos solos granulares, nos solos finos, o meu módulo ele varia de acordo com as tensões que ele está sendo submetido. Não só com a tensão de desvio, mas com a tensão de confinamento. Então, por isso que é um equipamento triaxial. Aqui eu tenho tensões aplicadas em todos os lados do corpo de prova. Vou aplicar a tensão desvio e vou calcular esse módulo de resiliência em função aqui, ó, da tensão desvio e em função da tensão confinante. Por isso que eu tenho que fazer um tratamento estatístico. Aí ele vai ter um modelo de desempenho frente ao módulo de resiliência, que é o módulo de resiliência em Y. E aí esse modelo que eu vou inserir lá no software Medina. Que aí o software Medina vai calcular as tensões, as deformações. Beleza. Só de forma rápida assim, né? Mostrar para vocês o que é o módulo de resiliência. Agora o módulo de resiliência do concreto asfáltico. Aí é só tensão sobre deformação recuperável. Não tem a influência dos confinantes, né? Não tem a influência do confinamento. Porque é só para vocês entenderem, deixa eu ver se eu consigo falar de uma forma mais didática aqui, nesse pouco tempo. Né, como se fosse essa garrafa d'água aqui. Por exemplo,
Se eu não tenho nenhuma tensão aplicada aqui dos lados, né, confinando ela, eu vou aplicar uma tensão e ela vai se deformar. Agora, se eu seguro ela aqui, se eu aplico tensões, né, aqui, fica mais difícil de eu aplicar essa carga e ela deformar. Então, por isso, dependendo do material, ele é mais sensível à tensão de desvio, aquela que está sendo aplicada ciclicamente, do que a tensão de confinamento e vice-versa. Certo? Esse é um ensaio bem novo, vindo da tese de doutorado do Guimarães, de 2009. Lembrando, pessoal, todos esses ensaios que eu estou falando aqui para vocês, todos eles têm norma já oficial no DENIT. Então tá lá. Não é nem projeto de norma, é oficial. Já é oficial a norma de modo de resiliência dos solos do revestimento asfáltico, deformação permanente, fadiga e assim por diante. Tá? Flow number, então já está tudo lá no DENIT. Então não é um sonho, como diz o outro, né, o método Medina. É uma realidade, já não é o futuro, né? Já é o presente, tá? Bom, aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui a gente vai verificar a deformação permanente de todas as camadas do pavimento. Então, o software Medina, ele vai, através desse ensaio da deformação permanente, nós vamos inserir também um modelo matemático lá no software Medina, fazer todo um trabalho estatístico, levar lá para o software Medina e calcular a deformação permanente que aquele meu material vai ter em campo. Então, basicamente é isso, né? O que eu faço num dimensionamento no software Medina? Eu estou prevendo o que vai acontecer lá em campo. Por isso que esse é o objetivo do dimensionamento, né? Prever o que vai acontecer. E aí eu tenho limites, né? Por exemplo, o limite de área trincada do software Medina no final da vida útil é de 30%. Então eu quero que tenha lá no 10º ano, eu dimensionei para 10 anos, lá no final da vida útil, eu quero que tenha 30% de área trincada. Eu dimensionei para isso. Então, é por isso que a gente faz os ensaios, né? Por isso que tem todos os ensaios. A gente vai colocar esses modelos lá no software Medina. Deformação permanente para os materiais, né? Base, subbase e subleito. Agora, deformação permanente para o concreto asfáltico, ensaio de flow number já é um outro ensaio. E este aqui nós não colocamos lá no software Medina, mas ele serve como critério de escolha, né, do revestimento asfáltico de acordo com o número N. Então, de acordo com o número N, às vezes não, de acordo com o número N, eu vou eliminar aquele concreto asfáltico ou não. Né? Eu vou ter que ter um concreto asfáltico um pouco melhor frente à deformação permanente. Estão vendo, né, pessoal, que não tem milagre. Tudo é com ensaios, né? Essa é a grande mudança de paradigma que nós temos que ter, que é começar nós temos que ter ensaios para fazer um dimensionamento, para saber realmente o que vai acontecer lá no campo. E aí o ensaio de fadiga, né? Esse é o ensaio de fadiga justamente para a gente verificar essa condição de fadiga do revestimento asfáltico, que aplica pequenas cargas, pequenas cargas, pequenas cargas. Ele não vai romper na primeira carga, eu não quero, o ensaio eu não quero isso, eu quero pequenas cargas para verificar a fadiga. Então o ensaio, o que ele faz? Ele aplica pequenas cargas diametralmente, por compressão diametral, no meu corpo de prova, e eu vou verificando a deformação resiliente desse material, e aí vou aplicando até ele romper. São várias aplicações até ele romper. Aí eu faço a minha curva de fadiga, que aqui, ó, só para vocês entenderem, né? Então, aqui são pares, 3 corpos de prova para cada nível de tensão. Então, aqui, ó, ele suportou maior número de aplicações. Por quê? Porque eu tenho uma deformação específica resiliente baixa, ou seja, apliquei pouca tensão. Tenho pouca tensão nesse meu corpo de prova, é por tensão controlada, aí ele aguentou mais, ele suportou mais as solicitações, não rompeu, não rompeu tão rápido. Aí aumentei um pouquinho a tensão, já vai romper um pouco mais rápido. Aumentei um pouco mais a tensão, ele já aumenta ele já rompe com menos aplicações. E aí eu tenho a minha curva de fadiga, vou ter um modelo de fadiga, levo lá no software Medina para justamente calcular as espessuras.
Chegando ao final, só já falei bastante, pô, já deu quase já deu uma hora. Só mostrar para vocês, aqui, aplicações e validação do método, né? É um ganho de engenharia muito grande aí para a área, né? Nós temos a possibilidade de fazer estudos preliminares com diferentes soluções. O que eu coloquei aqui mais? Nós temos a opção, né, de ter o controle das deflexões em campo, então a segurança da qualidade da obra, do controle na hora da execução da obra. Então o software medida ele vai nos dar a deflexão admissível na camada do revestimento asfáltico. Entra num conceito de classe de fadiga, não vou entrar no mérito, não dá tempo de a gente falar sobre isso, mas quem domina esse conceito, por exemplo, tem uma vantagem financeira, principalmente as construtoras, né? Então, o projetista, todo mundo tem que dominar isso aqui, tá? Mas é a parte da classe de fadiga. Uma aplicação, utilização de diferentes misturas asfálticas, a grande vantagem, né? Eu consigo utilizar concretos asfálticos de diferentes qualidades. Então, eu levo em consideração um ligante asfáltico modificado, que suporta mais a fadiga do que um ligante asfáltico comum, tá? Então, de forma geral, leva em consideração a qualidade de todos os materiais, né? Não só do ligante asfáltico. Por isso que a gente faz um ensaio em todos os materiais. E aí eu consigo trabalhar com eles. O que eu trouxe aqui? O Felipe Franco gentilmente me cedeu essa apresentação que ele fez. E isso aqui são pistas experimentais reais em campo, que estão sendo monitoradas. O que acontece? Aqui, em azul, o que nós temos aqui, né? Porcentagem de área trincada em Y e número N em X aqui. Então eu vou ter, em azul, é o que está acontecendo lá em campo realmente. Então eu tenho a passagem do tráfego lá em campo sendo contada e sendo verificada, e eu tenho uma porcentagem de área trincada vista lá em campo realmente o que está acontecendo. E aqui em vermelho é o que o método Medina, o software Medina nos deu como resultado. Então está com uma tendência próxima nessa estrutura do pavimento aqui, né? Com uma capa de 12 centímetros, uma base granular, uma BGS, uma brita graduada simples 25, e um subleito com 146 MPa. Aqui, um outro trecho experimental, agora já com uma BGTC, um material estabilizado. O método Medina me dá que aqui, nesse número N, eu vou ter quase zero de área trincada, e o que está acontecendo lá no campo, realmente zero de área trincada. Outra pista experimental, também, em azul, estou tendo quase zero de área trincada, e o software Medina aqui, em vermelhinho, né, mostrando também o resultado quase zero de área trincada, ou seja, muito fiel ao que está acontecendo realmente em campo, por um volume de tráfego médio agora. O exemplo 3 aqui, já saindo da tese de doutorado do Fritz, eu peguei lá da tese dele, tem vários, né? Eu estou mostrando alguns aqui só, né, pessoal? São vários, né? Olha aqui também, a área trincada observada e a área prevista pelo Medina aqui em vermelho, né? Por enquanto, nós temos até o 20º mês, né, do que estava lá na tese até 2016, e realmente o que estava acontecendo 0% de área trincada, o Medina estava dando 0% de área trincada. Bom, considerações finais, né? Um resumo de tudo aí. Nós estamos saindo do método empírico, indo para o método mecanístico empírico, saindo do Marshall, indo para PCG. Nem falei disso, né? Mas é um método de dosagem do concreto asfáltico, né? Nós temos o Marshall, que é por impacto, mas agora nós temos a PCG, que é a prensa compactadora giratória, que é mais fiel do que realmente acontece em campo, né? Por amassamento a nossa compactação. Nós já temos norma no DENIT para compactação de misturas asfálticas através da PCG, mas ainda não para dosagem, tá? E nós estamos saindo do CBR indo para o módulo de resiliência e também acrescentando a fadiga e a deformação permanente. Aqui sim eu só mostrei uma figura aqui do módulo complexo,
no futuro, aqui já é a realidade, né? Aqui no futuro próximo é a gente verificar o módulo de resiliência, o desempenho do concreto asfáltico frente àquilo que eu falei anteriormente para vocês, né? Temperatura e velocidade de carregamento. Por quê? Porque o concreto asfáltico ele muda as suas características, ele muda o seu desempenho de acordo com a temperatura e a velocidade de carregamento. Beleza, pessoal? Queria agradecer a todos, né? Lembrar, quem quiser me seguir aí no Instagram, Engenheiro Knaben, no YouTube é Ramon Knaben, só no Facebook também está só como Ramon Knaben, e também quem quiser dar uma olhadinha no site métodomedina.com.br, é o nosso curso, né, meu e do professor Joey da Federal do Paraná, sobre o método Medina. Ele não está aberto ainda, mas ele não está. Nós fechamos aí uma turma, vamos abrir, eu acho que outra só em janeiro, já tem uma lista de espera lá para quem quiser se cadastrar. Nós vamos fazer um evento, fazer um tipo de um mini curso mais para frente do Software Medina, e aí depois, para quem quiser entrar na nova turma, também vai ter a oportunidade. Dá uma olhadinha lá, a gente fala sobre o curso, tem bastante vantagens aí para quem é aluno do método Medina. Beleza, eu acho que era isso. Queria agradecer a todos e não sei se alguém está na sala ainda ou já desistiu, já foi todo mundo embora. Deixa eu descompartilhar aqui. Essa bolinha Quem em tiver cima, alguma Ramon. Ah, tá. Quem tiver alguma pergunta, por Ok, tem. favor, só Vou, que eu posso saiba responder, né? conduzir, posso conduzir essas perguntas, umas perguntas no privado aqui também. Posso começar, Ramon? Pode? Se eu não Bom, souber, eu caio aqui eu fecho a internet. a aula foi tão boa que eu estou me sentindo como aluno e até no desejo de lhe fazer três perguntas. Então vai. Será um prazer responder. Está dando retorno aí? Não, para mim tá tranquilo. Ok. Por que, Ramon, entre o ano em que esse método que a gente tem de dimensionamento atual levou esse gap de tempo para que se percebesse que realmente precisava de uma mudança? O que é que o pessoal do alto escalão e os técnicos que estão envolvidos nesse falam em relação a isso? Por que nós demoramos tanto? É uma boa pergunta, né? Esses métodos mecanísticos e empíricos já vêm nos outros países, já são muito difundidos, né? Nós temos, claro, diferentes métodos, por exemplo, o francês, né? Tem uma abordagem diferente, através do ensaio de fadiga, ele trabalha com corpos de prova trapezoidais, né? Já os métodos americanos já são corpos de prova prismáticos, os nossos aqui são por compressão diametral, justamente para facilitar, porque nós temos muitos equipamentos por compressão diametral, né? Então, já para facilitar o corpo técnico, que se fez a opção pelo fadiga no compressão diametral. Agora, por que a gente demorou tanto? É aquela boa pergunta, né? Os profissionais estão há tempo já tentando mudar, né? Mas veja que o método ele está há 10, acho que uns 10 anos já sendo desenvolvido, né? Pistas experimentais. Primeiro uma coisa, demora um pouco até se ter um método confiável, né? Porque nós precisamos ter pistas experimentais. E como o pessoal lá fora começou há muito tempo, eles têm um banco de dados muito grande. Nós não temos, né? Então demorou um pouquinho, né, para a gente começar a ter esses bancos de dados, compilar e fazer uma força-tarefa em conjunto. Mas veja, já está 10 anos aí o software Medina, agora ele está mais ou menos, eu acho que um ano e pouco, né? Colocado de fato ali, entregue ao DENIT e colocado no IPR. Ele sofreu uns pequenos ajustes agora em agosto de 2020,
nada demais, mas alguns ajustes, e está ali disponível para os profissionais da área, mas mesmo assim carece ainda um pouco de divulgação e muitos profissionais aí nem desconhecem o que é o método Medina, a ponto até, por exemplo, como eu falei anteriormente, de às vezes eu estar falando sobre o método Medina e o pessoal achar que fui eu que desenvolvi o método, um método novo que eu estou tentando implantar na área. Não, não, isso aí é o nosso método, né? Nosso método do corpo técnico todo, né? Não o meu método, nem do meu e do professor Joy, né? Certo. Agora, a outra pergunta minha é o seguinte. Você mostrou um gráfico, e esse gráfico, ele verifica que de acordo com as características do material, ele vai te dar uma resposta com relação ao atingimento da meta com relação ao trincamento. Certo. No nosso Brasil, nós temos uma heterogeneidade, em relação a materiais, é muito heterogêneo. Aham. Então, como é que os DNITs regionais estão se posicionando em relação a isso? Essa coleta Não, de informações? o que acontece é o seguinte: o método se mostrou bem, muito eficiente na previsão dessa porcentagem de área trincada, dessa ruptura, né? Tanto é que foram feitas pistas experimentais espalhadas, né, nas diferentes regiões do Brasil. Então, tem pista experimental no Ceará, tem pista experimental no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, então Minas Gerais, está tudo espalhado aí e se mostrou eficiente. Só que o que acontece? Para cada situação, para cada material, eu tenho que fazer os ensaios. Tendo os ensaios, o software ele vai dar a resposta de acordo com aquele ensaio que tu fez ali em módulo de resiliência, né? Então, e a fadiga, né, do material, do concreto asfáltico. Então, esse é o grande segredo quer dizer, não tem segredo, né? Esse a sacada dele é o quê? Ele leva em consideração o desempenho do material. Claro que nós temos o método, ele tem que estar sempre em evolução. Por exemplo, os métodos americanos, o método francês, a cada 2, 3 anos eles estão melhorando o seu fator campo laboratório, estão avançando, né? Então ele é um método que ele não é engessado, né? Ele vai ter que sempre ir melhorando e adaptando. Ok, vamos às perguntas dos alunos. Eu vou tentar resumir aqui de um que está muito grande. Um aluno perguntou com relação à implantação desse método, como é que ele está nesse momento em relação ao Brasil. Não, sim, nesse momento, E, pode falar, peraí, professor. isso com outra pergunta. E o método existente em relação ao Brasil, como é que ele se encontra? E a outra pergunta dele é com relação às rodovias que já foram projetadas com o método antigo, vai existir alguma forma de adaptá-las ou o custo não compensa isso? Ele diz em relação a projetado ou já executado, né? Se é projetada, né? Dependendo com certeza dá para fazer uma revisão de projeto e melhorar esse dimensionamento, né? Então, isso aí não tem problema algum. Claro, pode ser que eleve um pouco o custo, né? Porque pode ser que aumente as camadas, mude os materiais, então tudo depende. Em relação a outra pergunta, onde é que nós estamos? Então, mais ou menos, eu acho que há 1 ano e meio ele foi implantado aí no, no IPR, né? E estava o pessoal sempre meio preocupado com isso, mas já agora em agosto, como eu falei, o DENIT colocou uma versão já atualizada, ou seja, e o DENIT agora ele está com um programa, esqueci o nome do programa, mas é alguma coisa Medina, que é justamente ele está também monitorando, fazendo pistas experimentais e monitorando, fazendo através do método Medina, ou seja, eu acredito que Seria o Promedino? Pro Medina, né? Foi isso. Eu acredito que, que não demore muito, né? Para quê?
para ele virar oficial junto com o. Eu acho que eles vão caminhar junto por um tempo, né? Por um tempo, até que aos poucos o método Medina vai sendo o único, né, que vai ficar. Mas, por exemplo, já existem projetistas, já existem projetos dimensionados pelo método Medina. Porque hoje, se a gente quiser fazer um dimensionamento pelo método Medina, é possível. Por quê? Porque ele se encaixa, se tu entrar no manual de pavimentação do DENIT, ele se encaixa como um método mecanístico. Né? Os projetistas anteriormente podiam fazer o dimensionamento através do método mecanístico e usar aquele fator campo de laboratório ou não do Salomão Pinto. Então o método Medina é a mesma coisa, também pode ser utilizado hoje. Ele não foi oficializado, como se diz, não teve uma pompa sobre ele. O Medina ainda não oficializou, mas já existem projetistas utilizando ele dimensionando através do Medina. Por quê? Porque quando o N começa a ficar muito elevado, não dá para utilizar o método do DNR. Fica muito inseguro, né? Então tu vai ter um N de 5 vezes 10 na 7, 10 na 8, e vai colocar 12,5 centímetros de concreto asfáltico comum, fica inviável, né? Então, é isso. Ok. Agora deu eco. Vamos a outra pergunta do aluno aqui. Como é que Tá está o bom. nosso método em relação ao resto do país, do exterior? Tem alguns elementos que a gente trouxe de outro país. O nosso método, como o anterior, ele tem uma certa aí, parte experimental que vai ser trazida também com essas novas coisas que foram inseridas. Ou nós estamos aí com esse acréscimo aí ao método pioneiros nesse assunto? Não, nós estamos nos igualando aos outros países, né, os países mais desenvolvidos e avançados em dimensionamento dos pavimentos, né? Então, nós estamos partindo também agora para o método mecanístico empírico, certo? Então, e o método Medina em nada deixa a desejar em relação aos outros países. Tem até um estudo que mostra o dimensionamento, as espessuras do pavimento nas mesmas condições, dimensionadas pelos diferentes métodos espalhados pelo Brasil. Seria até interessante ter trazido isso aqui para a apresentação, e em comparação com o Medina. Então a gente vê que nós temos ali a espessura, está na média ali do que está dando nos outros países, né? Claro que nós utilizamos diferentes equipamentos no sentido ali do que eu falei anteriormente do ensaio de fadiga, por exemplo, mas nós não deixamos nada a desejar, o Medina não deixa nada a desejar em relação aos métodos dos países mais avançados aí do mundo. É, desculpe aí, é porque estou trabalhando com duas coisas e o som Não, complementa. imagina, não se É, preocupe. vamos lá, outra pergunta do aluno. Ah, O Eduardo perguntou uma aqui que eu já respondi até. você respondeu, Eduardo? Não, do Eduardo aqui eu vi uma aqui, agora ele perguntou como é que eu posso utilizar o método Medina ainda, já que não é oficial. Como eu falei ali anteriormente, dá para justificar como um método mecanístico pelo manual do DENIT. Certo. Professor, tendo em vista que o método se aproxima mais da realidade em termos mecânicos, se esses parâmetros são mais próximos da realidade. No seu entendimento, qual é o principal ensaio desse método? Qual é o principal ensaio desse método?
Pô, difícil essa, né? Mas é claro que o principal ensaio, né, é o ensaio de fadiga, né? No final das contas. Ele é o principal ensaio, é o ouro, né? Vamos dizer, do método. Claro que todos os ensaios, o módulo de resiliência, nós sem o módulo de resiliência, sem os módulos, né, nós não temos a deformabilidade do material, com isso nós não podemos ter as tensões e as deformações, e aí não tem como calcular nada. Mas se fosse para escolher um ensaio, eu escolheria o ensaio de fadiga. Aqui Ó, eu acho que eu já Augusto, fiz deixa eu todas ver. as perguntas. Uhum. Ramon, se você quiser fazer algumas considerações finais, também já extrapolou muito o seu horário. Não, tudo bem. Acho que eu vi só uma aqui que é interessante responder para o, acho que é o Augusto, quanto à viabilidade econômica. Então, Augusto, até não trouxe aqui para a apresentação, mas existem vários estudos sobre essa viabilidade econômica, justamente trazendo à tona. Não adianta nada nós dimensionarmos um pavimento que em 2 anos ele entrou em fadiga, entrou em ruptura, e aí eu já tenho que entrar com uma intervenção. Ele sai muito mais caro do que se eu tivesse um custo inicial um pouquinho maior, né? E durasse a vida útil de projeto. Eu até trouxe vários exemplos desse no mini curso que a gente dá na Semana Medina, que a gente dá de 3 dias, é bem interessante. Até fica ligado aí que daqui a pouco sai um mini curso desse aí vou colocar ali no Instagram, nas redes sociais. Aí vai ter vários estudos dessa viabilidade econômica. Bom, já vou aproveitar então fazer mais uma aqui. As universidades já estão ensinando o método? Não, não estão, né? Que eu saiba, não. As universidades ainda não estão, porque não está na grade de ensino, né? Que está é o método do DNR. Claro que na pós-graduação isso é ensinado, né? No mestrado e doutorado, as universidades estão ensinando sim. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Só um aparato, um apanhado, né? Um apanhado geral aí sobre o método Medina, mas para trazer à luz para vocês da importância deles, meio que abrir os olhos de vocês. A gente não gosta muito de fazer terrorismo, né? Mas é para quem está chegando na área rodoviária e quer ir para essa área, não tem como escapar muito, né? Dá para procrastinar, mas não dá para escapar. Uma hora ou outra vai ter que cair na meta, vai ter que aprender, né? Senão vai ficar boiando, vai ficar por fora, né? Então, queria agradecer a todos pela paciência de estar me escutando e me sigam lá no Instagram, mandem mandem perguntas no direct, que eu porventura não respondi aqui. Vai ser um prazer respondê-los lá, ou no Facebook, ou no próprio YouTube. Beleza? E agradecer ao André, né, professor André, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom, muito obrigado aí, Ramon. Muito obrigado aí, Ramon, pela excelente explanação. Agradecer mais uma vez pelo convite que você fez, em meu nome, em nome da universidade. Espero que a gente haja outros encontros. E as perguntas que não foram respondidas aqui, Ramon, se você permitir, eu gostaria que a gente pudesse enviar, ou até o próprio aluno se inscrevesse e fizesse essas perguntas direto a você, se você permitir. Pode, sem dúvida alguma, pode mandar, sem problema. Na hora que eu tiver Pronto. um tempo aqui, eu já respondo. Então, porque não foram todas as perguntas, e a gente tinha combinado que ia ser 1 hora de live, e nós já Pois estamos é, combinando. tem bastante pergunta aqui, agora que eu vi. Mas pode me mandar que será um prazer respondê-las. Então, eu lhe agradeço mais uma vez, e agradeço a todos que estiveram presentes nessa live. Muito obrigado a vocês que participaram e a Ramon também. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Boa noite a todos Beleza. e muito sucesso aí na nossa área. Somos trecheiros, né? Sucesso, sucesso para todo mundo aí, pessoal. E Um vamos para abraço. frente. Um Abraço. abraço.